Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vou estar com os irmãos mais uma vez. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Fala sobre 2 Crônicas, capítulo 29. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Eu vou do verso 1 ao verso 5. Vamos ver vários versos desse capítulo. Nesse primeiro momento, até o verso 5. Depois nós teremos os trechos. A palavra do Senhor diz assim: 2 Crônicas, capítulo 29, do verso 1 ao verso 5. Acompanhe a leitura com fé e falei da palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abias e era filha de Zacarias. Fez ele que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Vamos orar? Te louvamos, Senhor Deus bondoso e bendito. Rogamos ao Senhor encarecidamente nessa noite que nos auxilie na compreensão dessa verdade. Te pedimos, ó Pai, encarecidamente, nesse instante que estamos diante da Tua palavra, rogamos ao Senhor que desvende os nossos olhos e abra o nosso coração, para que possamos entender, olhar para a Tua palavra e entendê-la, guardando em nosso coração, para não pecar contra Ti. Essa é a oração que Te fazemos, Senhor, no nome que está acima de todo nome, o nome santo de Jesus. Amém. E amém. Queridos irmãos, como o pastor Antônio disse aqui no início, para nós, crentes, evangélicos, protestantes, a reforma do século XVI foi um dos movimentos, um dos maiores movimentos dentro da igreja cristã, depois de Pentecostes. O que Lutero e os outros reformadores lutaram tanto foi por uma volta ao cristianismo bíblico da igreja que se perdeu naqueles dias. Como disse o pastor, um retorno às Escrituras. Porque fazia-se necessário, devido ao declínio espiritual da igreja naqueles dias, uma purificação doutrinária era preciso. Agora, tal qual os dias de Lutero, a igreja do século XXI tem trilhado os caminhos obscuros da ignorância e do distanciamento de Deus e precisa urgentemente de uma purificação doutrinária. Certamente, ao esbravejarmos a necessidade de uma nova reforma, de um avivamento, e diante do que vemos aí fora, a maioria de nós diríamos: amém, é verdade. Nós precisamos, sim. Muitos com fervor diriam: o nosso país precisa ser impactado pela verdade do Evangelho. Isso porque o nosso país anda nos trilhos do paganismo. Nosso Estado, talvez como nenhum outro, precise encontrar o caminho do sol a Cristo, devido à idolatria terrível em que ele está mergulhado. E o que falar das igrejas evangélicas? Boa parte desviada, imersa em um sincretismo, mais se parecem com centros espíritas e terreiros de umbanda do que meramente templos cristãos. Ao olhar para essas igrejas, nós dizemos: sim,
Nós precisamos de uma nova reforma, nós precisamos de uma renovação, de uma reforma para ontem. Ela é necessária e urgente. Mas e se eu afirmar que a Igreja Presbiteriana do Brasil, que a Igreja Presbiteriana Filadélfia, nossa, precisa de um reavivamento, de uma mudança? O que você me responderia? Será que você responderia com tamanho afinco quanto com as outras questões que eu citei? Talvez devido à tranquilidade ou à diferença entre nós e o que vemos por aí, podemos dizer: ah, pastor, talvez um ou outro, ou um lugar ou outro, nós precisamos de uma mudança, mas em suma nós estamos bem. A grande questão é que quando olhamos para a Escritura, nós percebemos que tanto você quanto eu, nós precisamos de uma mudança, precisamos de um reavivamento, precisamos mudar o nosso coração. E diante disso, alguns poderiam pensar: agora o Senhor foi longe demais. Mas veja, todos nós somos a favor de um avivamento, de uma mudança lá fora. Mas quando chega perto do nosso arraial, quando chega perto das nossas casas, nós começamos a ficar um pouco nervosos. Isso porque reavivamento, reforma, mudança, implica em mostrar que existem coisas que precisam ser resgatadas, revividas. Mas como acreditamos que já estamos vivos, então nós não nos preocupamos tanto. Mas é ali que nós estamos enganados. Estamos expostos todos os dias ao mundo, à carne e ao diabo, que procuram roubar de nós, levar o nosso coração, ou fazer com que vivamos uma letargia espiritual que sufoca a nossa vida, que sufoca a nossa espiritualidade. Precisamos constantemente de um reavivamento em nosso coração. Mas a grande questão é como fazer isso. Como entender ou como trilhar o caminho dessa mudança ou de resgatar esse princípio da nossa igreja. Como cantamos, a começar, antes de pensar lá fora, antes de pensar na IPB como nacional, pensemos em nós, Igreja Presbiteriana Filadélfia. Como fazemos isso? Esse capítulo nos ensina, de maneira simples, nos ensina como fazer isso. Ele narra a história do rei Ezequias e nos ajuda a entender como podemos lutar por um reavivamento, por um resgate, por um retorno, por uma vida aos pés do Senhor. Então, com essas breves informações em mente, eu vos convido a entender que a renovação espiritual ela vem através de um sincero compromisso com Deus, que resultará em uma purificação e produzirá uma alegre celebração por parte da igreja. Então vamos tentar entender como isso é verdade, ou como isso precisa ser verdade em nossa vida, em nossa igreja, olhando para esse texto. Pelo menos eu quero que você olhe para o verso de 1 até o verso 3, por favor, do nosso texto. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizer Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Veja, para entender essa história, você precisa se lembrar do que vem antes, tá? Da triste situação espiritual em que Judá estava sob o governo do perverso rei Acaz, pai de Ezequias, um homem que começou introduzindo a adoração de ídolos ao lado da adoração de Deus e terminou fechando as portas do reino, levando o povo a uma vida espiritual fracassada, sacrificando aos deuses de Damasco e estabelecendo centros de adoração de ídolos em todas as cidades da Judéia.
por causa da apostasia no período de Acais, o Senhor então levantou inimigos contra ele de todos os lados. Os filisteus estavam invadindo a oeste, os edomitas estavam tomando território a oeste, mas a ameaça mais sinistra vinha do norte, onde os assírios estavam. Acais tentou amenizar a situação, tentando promover uma amizade com o ímpio, uma amizade com o mundo, uma amizade com os assírios. Só que ele não sabia que alimentar o monstro apenas o faz mais forte. E agora esse monstro estava ameaçando Judá. O exército assírio era conhecido pela sua brutalidade e poder impressionante. Se eles invadissem Judá, milhares seriam massacrados, famílias seriam despedaçadas, as pessoas seriam levadas para o cativeiro como escravos, e a adoração a Deus entre o seu povo seria coisa do passado. Se você fosse Ezequias, assumindo a liderança de uma nação nessas condições, qual seria a sua primeira prioridade? À luz desse cenário histórico desesperador, as palavras do verso 3 assumem um significado extraordinário. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Veja que a postura de Ezequias frente a esse fracasso espiritual de Israel foi chamar os sacerdotes, chamar os levitas e os encarregar de consagrarem a si mesmo, mudar de vida, mudar de postura e em seguida a casa do Senhor. Isso era preciso para reverter as terríveis condições introduzidas pelo ser humano. Perceba que ele compartilha com aqueles homens, Ezequias, o que está em seu coração. A necessidade de um retorno ao Senhor, de se entender qual é a verdadeira prioridade da vida cristã, ou da vida do homem, viver para Deus. E esse é um dos grandes problemas. Um dos grandes problemas da letargia e do desvio de muita gente hoje é que se mudou o princípio. Vivemos primeiro para nós mesmos, para os nossos prazeres, corremos atrás das nossas prioridades e depois, se sobrar tempo ou se houver espaço, então nós reservaremos um momento para aquilo que nós entendemos ser questões da nossa vida religiosa. Esse é o problema do fracasso das igrejas evangélicas. Esse é o problema do fracasso, muitas vezes, das nossas igrejas presbiterianas. Perceba, a primeira prioridade de Ezequias diante da crise nacional era chamar a nação e os seus líderes de volta ao compromisso apropriado com Deus. E por vezes, talvez seja isso que você precisa. Talvez ao olhar para trás e não ter apenas um sentimento saudosista ou um sentimento que nos faz pensar na reforma apenas como aquele movimento do passado, que nós cantamos e que pensamos, nós precisamos pensar no hoje, olhando para trás, sim, e a grande importância que teve, e entendendo que nós não podemos mudar a nossa postura. O compromisso com Deus é a necessidade urgente em um momento de crise como vivemos. Queridos, quando enfrentamos uma crise, seja ela qual for, a resposta humana natural é se concentrar na crise. Se você é um rei enfrentando uma ameaça militar, a coisa a fazer é fortalecer o seu exército para não perder a guerra. Se você enfrenta uma crise na saúde, a primeira coisa a se fazer é procurar uma assistência médica para que isso não piore. Se você perdeu o emprego, sua primeira prioridade é se concentrar em encontrar outro, não é verdade? Se o seu casamento estiver com problemas, concentre-se no casamento. Se seu filho é rebelde,
Concentre-se em lidar com ele. Não me entenda mal. Eu não estou dizendo aqui que devemos ignorar esses problemas. Não, de forma nenhuma. Eles acontecem e exigem a atenção da nossa parte. E seríamos negligentes se não prestássemos atenção na nossa crise familiar, na crise da nossa igreja, dos nossos casamentos, com os nossos filhos. Nós seríamos negligentes se não buscássemos resolver ou se não nos concentrássemos nele. Mas o que eu estou argumentando aqui é que o exemplo de Ezequias nos mostra que a necessidade mais urgente em um momento de crise é renovar o nosso compromisso com Deus. A igreja aí fora, a nossa igreja, ou qualquer outra igreja, não vai mudar a sua postura se o compromisso dela com Deus não for algo vivo em seu coração. O seu casamento não resolverá se o compromisso com Deus e com sua palavra não for algo visível dentro do seu lar. O seu problema com os filhos não vai resolver se o compromisso com Deus não for algo visto em você como pai e incentivado no coração dos seus filhos. Somente depois de fazermos isso, de entendermos como devemos nos aproximar de Deus em meio a essas crises, é que nós então seremos livres para buscar a como lidar com os nossos problemas. Frequentemente, a própria razão pela qual Deus envia o problema, ou a crise, é fazer com que paremos e repensemos as nossas prioridades. Olhe para a igreja, olhe para o passado, olhe para as prioridades da igreja, o só escritura abandonada, por mera tradição e por meros preceitos instituídos pela igreja para satisfazer os seus próprios desejos. Esses dias lendo um artigo da própria Igreja Católica, onde ela dizia por que não aceitamos o só Escritura? E ela enumerava um monte de situações, e entre eles ela dizia, porque nós somos prioridade acima da palavra. A palavra existe porque a igreja existe. Esse é o problema que nós vemos hoje. Nós temos igrejas e pessoas que acreditam que a palavra está para servi-lo. E aí onde o erro acontece. Queridos irmãos, nós precisamos entender essa verdade. Se nós queremos uma volta, se nós queremos um novo momento, se nós queremos e entendemos a importância da reforma e entendemos como isso precisa ser visto hoje, nós precisamos reavaliar o nosso compromisso com Deus. O compromisso da nossa igreja com o Senhor. Se realmente temos feito do Senhor a prioridade das nossas vidas. E quando entendemos essa verdade, nós percebemos que o compromisso com Deus traz esperança para as mais sombrias situações da vida. Veja que Ezequias poderia ter olhado em volta e pensado, meu pai fechou o templo, as coisas já estão difíceis demais, então é melhor deixar do jeito que está. Ele poderia ter ficado deprimido, ter ficado paralisado, não fazer absolutamente nada. Mas em vez disso, ele se comprometeu a seguir o Senhor. Você vai perceber no texto que ele reúne os sacerdotes para reabrir o altar da oração. Ele chama a nação de volta. E entenda, assim que Deus entra, Ele está presente em qualquer situação, ou quando nós buscamos isso, as trevas são dissipadas pela luz da sua esperança. Olhando, como o pastor Antônio disse, tantas mortes, tantas dificuldades, mas para defender a verdade, e as pessoas não ficaram de braços cruzados, famílias morreram, pessoas morreram, porque entenderam a necessidade de mostrar a importância de uma vida com Deus para a igreja. Isso que nós precisamos trabalhar. Ao longo da história, Deus invadiu as piores situações para trazer esperança e luz, quando as condições espirituais eram humanamente desesperadoras. Na época da reforma, as condições espirituais eram péssimas. A Igreja Católica estava corrompida, além da descrição.
E aí Deus transforma o coração de um homem, de um alemão, de um francês, por meio desses homens e de outros muitos, as boas novas de Cristo, aquele que morreu pelos pecados e seu perdão, então começa a ser ensinada e proclamada. A esperança que parecia tão perdida nas trevas da ignorância da igreja, começa a ser dissipada, e a esperança então renasce. O mesmo aconteceu no avivamento inglês, no século XVIII, com Wesley, com Whitfield. Mas perceba que essas verdades não se aplicam apenas século XVI, século XVII, século XVIII, aplicam-se à nossa nação, à nossa geração, ao nosso século. Olhe para o mundo, olhe para as igrejas, olhe para nós. Vemos o pecado correr frouxo nesse mundo. As pessoas desse mundo exibindo uma degradação terrível. A verdade sendo levada por chacota por tanta gente. A base que nós acreditamos como base que é o sustento da sociedade tem sido rejeitada por muitos. E se nós, como povo de Deus, nos comprometermos totalmente com Ele, tenha certeza, haverá esperança. Pois não precisamos ter medo ou andar de maneira secreta nesse mundo sem professar e confessar a nossa fé. Nós precisamos defender aquilo que cremos. Porque se Deus invadir essa nação, o nosso estado, a nossa cidade, a começar em mim, a começar em você, tenha certeza que a sua luz, a luz do Senhor, irradiará e lançará fora as trevas que está sobre esse mundo. Mas perceba que essa verdade também se aplica a você de maneira pessoal. Talvez você esteja em uma situação desesperadora e você pode entender que existem problemas que você não consegue lidar e a grande pergunta que se faz, mas existe um problema demasiadamente grande para Deus que não possa resolver? Ele pode mudar as trevas ou a ignorância ou as circunstâncias que nós enfrentamos. Que nós precisamos nesse momento, Deus, diante de um cenário caótico, de uma igreja evangélica totalmente distante, como vemos em nossos dias. O que nós precisamos é de renovar o nosso compromisso com o Senhor. Que renovemos o nosso compromisso com Ele. Porque o compromisso com Deus traz esperança para as situações mais difíceis. Mas esse compromisso vai além. Ele exige muito de nós. Porque ele envolve, e aí a coisa começa a apertar mais, um compromisso radical com a sua palavra. E por um compromisso radical, eu quero dizer um compromisso que vai além dos costumes, que vai além do modismo, que vai além daquilo que se pensa a respeito dos dias. Precisamos nos voltar para contemplar a importância da verdade para a nossa vida, porque ela precisa governar todos os seus atos, sentimentos, emoções e decisões. E isso é um compromisso radical com a palavra. Porque se a palavra não é vista com você dessa forma, o sentimento que reside em você é o mesmo da época da igreja da Reforma. Olha para Ezequias. Foi lido o texto
da necessidade do resgate da palavra. Nós só podemos entender o quão radical isso foi lá atrás, se lembrarmos, pelo menos para Ezequias, se lembrarmos do clima espiritual em que ele cresceu. Olhem o entorno dele. Seu pai era um homem abusivo, egocêntrico, que havia queimado alguns dos seus irmãos, oferecendo a deuses pagãos. A casa havia estabelecido a adoração a ídolos. Ezequias poderia facilmente ter sido um jovem rebelde, zangado com Deus, zangado com seu pai, distante da verdade. Só que o que eu estou dizendo é que ele não seguiu o curso dos dias maus, do declínio espiritual. Ele não seguiu o caminho do seu pai. O compromisso radical com a palavra de Deus está ligado a isso. Está aí na contramão com aquilo que nós cremos. A agir de maneira diferente que o mundo espera que você venha agir. E como nós precisamos disso, irmãos? E como nós precisamos disso? Em dias onde a palavra é utilizada apenas como pretexto para reger a vida de muitos, em dias em que a palavra é usada apenas como uma questão que pode facilitar ou apenas ajudar ou ilustrar uma pequena porção da nossa vida, nós somos chamados a entender que ela precisa moldar a nossa vida. O comprometimento com a palavra de Deus coloca-nos em um patamar que deve confrontar aquilo que o mundo tem proposto para nós. A renovação, a mudança, o avivamento só vem quando o compromisso com Deus é renovado por meio da sua palavra. Interessante é que quando mantemos esse compromisso renovado com Deus e com sua palavra, ela sempre revelará, isso é fenomenal, ela sempre revelará, eu acho que talvez seja por isso que tanta gente rejeita a palavra, ela revelará áreas da nossa vida que têm sido desagradáveis e que precisam de mudança. Perceba que o segundo elemento da renovação aqui é a limpeza, é a purificação. Olha a sequência do texto, verso 4 e verso 5, por favor. O texto diz: trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de nossos pais. Tirai do santuário, ele disse. Observe que a reforma, ou a renovação, ou a mudança, sempre começa com a pessoa que se move para a igreja. Veja, foi Lutero. Depois você pode perguntar ao pastor Antônio, que vai te responder com muito mais propriedade. Pergunte a ele a respeito das lutas internas que Lutero tinha com o seu pecado. E o tempo todo ele voltando-se para a Escritura para ver a necessidade de mudança. E depois disso perceba que ele é instrumento de Deus para mudar e purificar e renovar e santificar a igreja. Aqui nos dias de Ezequias, muitos dos sacerdotes, dos levitas, caíram na infidelidade. Como reformar ou renovar a igreja se não houvesse um renovar pessoal na vida daqueles líderes? Esses sacerdotes precisavam fazer uma limpeza pura em seus corações. Tinham que, depois disso, lidar com a purificação de um templo que ficou manchado daquela idolatria promovida pela carne. O interessante é que essa limpeza nunca é rápida.
Ela não acontece na noite do dia. Eles levaram 16 dias para transportar, e eu fiquei imaginando quantos ídolos não tinha dentro do templo. Eles levaram 16 dias para transportar todos os ídolos e as outras porcarias que havia dentro do templo para fora. Mas a disposição com o coração onde Deus habita, eles não se atêm a tempo, ou não desanimam diante das dificuldades. E mesmo que demore, e mesmo que esse demorar pareça incomodar, o comprometimento com Deus vai servir na certeza de que Deus vai agir e vai cuidar do nosso povo. O problema é que, assim como a Igreja Católica do século XVI, a Igreja hoje, a Igreja Evangélica dos nossos dias, ela criou algumas indulgências que nos levam a pensar que, por praticá-las, Deus nos justificará, acreditando que algumas práticas, algumas ações, quer seja na igreja, quer seja na sociedade, são suficientes para mostrar a pureza do nosso coração. Só que não é assim. Saiba que mesmo que você suba as suaves escadas da nossa igreja de joelho, mesmo que suas ofertas façam maior barulho no gasofilaço, mesmo que você doa todos os seus bens aos pobres, se o seu coração não for de fato limpo, se o Senhor não mudar a disposição do meu e do seu coração, nada disso valerá. Serão apenas obras mortas de gente morta. Nós precisamos rogar ao Senhor que limpe a nossa consciência, que nos ajude no caminho da santificação. E isso só vai acontecer quando os ídolos que estão lá dentro forem removidos, quando o nosso amor por nossa reputação, quando o nosso desejo por reconhecimento, quando o esforço por se aliar com o mundo e suas ideias forem destronadas do nosso coração. São esses ídolos que têm impedido tanta gente de se curvar ao Senhor. Por isso nós hoje, Igreja do Senhor, precisamos arrancar de nós esse desejo de ser igual ao mundo, porque nós não fomos chamados para ser iguais ao mundo, nós não fomos chamados para trilhar o caminho do ímpio e do perverso, nós não fomos chamados a viver da mesma maneira e da mesma forma que eles. Nós precisamos arrancar de nós esse desejo de imitar o mundo e passar a imitar o Senhor em sua pureza e santidade. Porque sem ela, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E veja que interessante, quando esse desejo nasce, quando entendemos o princípio da mudança, desse compromisso radical, e o radical aqui não é de algo ruim, mas de um compromisso sério, consequentemente nós somos levados a fazer aquilo para o qual nós somos criados, que é adorar a Deus. Veja que o avivamento de Ezequias, assim que o templo foi purificado, o povo se reúne para a adoração. E vai oferecer 3 tipos de sacrifícios. Verso 21, verso 27 e verso 31 você vai encontrar isso. Ofertas pelo pecado, holocaustos e ofertas de agradecimento. Essas 3 ofertas tipificam o tipo de limpeza e consagração que precisamos como adoradores de Deus. Eu não vou mais estar com isso, porque nós já estudamos muito sobre isso. Mas perceba que a primeira forma de adoração é marcada pela oferta de pecado. Eles entendem a necessidade de purificação. Depois essas verdades nos levam
a sacrifícios de agradecimento, ofertas queimadas, holocaustos, porque certos do perdão de Deus, certos que o Senhor nos purifica, certo que Ele nos lava, que Ele nos traz para o caminho certo, a nossa resposta à sua misericórdia é se entregar completamente a Ele, adorando ao nosso Deus. Crentes devem transbordar de gratidão. Gratidão é a marca de um coração transformado e renovado. Hoje nós não vemos uma geração de crentes gratos. Hoje o que nós vemos é uma geração de crentes insatisfeitos. Não estão satisfeitos com o que o Senhor tem dado. E aí são cativados pelo discurso de que você precisa ter mais se você quer ser feliz. Que você precisa ser maior, que você precisa mostrar para o mundo que você é um vencedor, e isso só será possível se o mundo vê o que você possui. O seu sucesso é a marca que o mundo exige para mostrar o quanto você é triunfante. Como tem crente caindo no conto do mundo, sendo enganado pelos discursos macios e agradáveis que saem da boca do maligno. Querido, para ser um vencedor, você não precisa de nada que esse mundo coloca como símbolo de sucesso. O que você precisa é de um coração transformado, que busca primeiramente o reino de Deus. Por isso que a igreja se perdeu atrás. E é isso que nós precisamos entender hoje. Nós precisamos aprender a estar satisfeitos com o que Deus dá e se mostrar agradecido pelo que Ele já tem feito na nossa vida. Um coração que não corre atrás de vaidade é o que nós precisamos nos dias nossos. Precisamos de um coração grato. Precisamos do fruto da gratidão de nós. Mas que fruto é isso? Como percebemos que o coração de fato é grato? A gratidão leva o nosso coração à adoração. E é justamente isso que vemos nos versos 27 a 29. Olha para mim, por favor. O texto diz: deu ordem a Ezequias que oferecesse um holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também, olha que interessante, o cântico ao Senhor, com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isso até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Perceba que interessante. Segundo o nosso texto, a celebração, a gratidão, resulta de saber que os seus pecados são perdoados. Quando o holocausto começou, o cântico ao Senhor também começou. Perceba que eles tiveram uma grande celebração. E certos do perdão, não existe outra preocupação senão adorar. Querido, essa é a preocupação que ocupa a sua vida. Porque é muito simples, irmãos, nós afirmarmos e olharmos para esse mundo e perceber tanta tragédia, tanto desvio. Nós precisamos olhar para o nosso arraial. Pode se imaginar. Será que esse desejo pela adoração é o que permeia a nossa vida, o nosso coração? Perceba que o que acontece aqui é tão sério e significante que deveria moldar a nossa adoração. Essas pessoas aqui descritas pelo texto não parecem incomodadas com o que estava acontecendo, não estavam preocupadas
com o quanto tempo se demorava aquele sacrifício. Eles queriam cantar, eles queriam adorar a Deus, porque o que Deus fez por eles encheu a sua boca de riso, de canto, de adoração. A adoração era o que importava. Você canta assim? Você se move assim nessa vida? Nós nos movemos assim? É a gratidão a Deus que move a nossa vida, que faz você contar os dias para se reunir em adoração, sendo grato pela semana e por tudo que Deus tem feito? Se não, talvez eu e você precisamos de um reavivamento. Porque quando você percebe que Deus se moveu em seu coração para revelar Cristo como sacrifício perfeito, que nos purifica de todo pecado, você, certo disso, certo dessa salvação, deve se mover em extrema alegria, louvando e adorando a Deus. Isso deve ser tão visível em nossa igreja, que se um estranho entrar aqui em nosso meio, ele deve ser capaz de dizer que somos um povo diferenciado por ver o que acontece aqui. Ninguém pode viver assim, queridos, se em seu coração não reinar a verdade do Senhor. O interessante, para fechar, é que quando olhamos para o nosso texto, nós percebemos que sim, eles eram alegres, mas eles eram também reverentes. Porque o texto diz que eles se curvavam e adoravam. Perceba que eles tinham um senso de reverência na presença de Deus. Eles adoravam, mostravam submissão a Ele. Uma igreja reformada é aquela que se curva, que reconhece o senhorio do Senhor, que se cala quando Deus fala. Tão diferente a igreja dos nossos dias aí fora. Quão longe da verdade estão muitos que se dizem servos, mas na verdade são inimigos, que só querem saber de serem agradados e não de serem adoradores gratos. Veja que quando o rei Ezequias convidou o povo consagrado para se aproximar, ele disse: aproxime-se, verso 31, traga o sacrifício e dê graças ao Senhor. Queridos, eu fico impressionado com a forma que o nosso texto termina. Olha o verso 36, por favor. Vamos ler juntos esse verso? Verso 36. Vamos lá? Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera a Jacó, porque subitamente se fez essa obra. Porque subitamente se fez essa obra. Perceba que o autor sagrado nos diz que o povo se alegrou por causa daquilo que Deus fizera, que Deus preparou, que Deus tratou. E o interessante é que reforma, reavivamento, avivamento, tem início no Senhor. Ele é o motivador, Ele que age, Ele que faz. Mas o interessante do texto é que ele diz que tudo isso aconteceu subitamente. Isso é extraordinário. Aconteceu de repente. E perceba que essa ação de crise para louvor, de crise para mudança, é um acontecimento marcante dentro da Escritura. De repente, se você observar, Deus muda a cena da história, sempre levando o povo a uma alegria sem conta. O nascimento do nosso Salvador marcou isso. Você se lembra? Em um momento de crise, onde o povo estava distante, então aparecem anjos de repente
mesmo, claro, sendo anunciado desde os tempos eternos, mas de repente havia como anjo uma multidão, um exército celestial louvando a Deus. Em Atos nós lemos que de repente veio do céu um barulho como um som violento. Na época da reforma, de repente, Lutero lendo a Escritura, o justo viverá pela fé, e ele entende o que precisa ser feito. O povo de Deus se alegra quando essas verdades e quando isso acontece. Mas Ezequias não foi diferente. De repente, Deus transformou toda aquela situação. Eu quero terminar por onde eu comecei. A renovação, ou a avivamento, ou a reforma em nossa nação começa com um avivamento em nossos corações. A começar com o que você cantou essa noite. John Wesley disse assim: vem 100 homens que não temem nada além de pecar e não desejam nada a não ser Deus, e eu abalarei o mundo. Se você e eu queremos um reavivamento, uma mudança, devemos nos comprometer completamente com o Senhor. Devemos purificar-nos de toda a contaminação da carne. Devemos nos unir na celebração